Uma fila considerável que tem o potencial de afetar nossas atividades diárias vem se desenvolvendo nas últimas semanas. Centenas de navios de carga têm obstruído uma parte vital do comércio global. O Canal do Panamá, uma rota marítima imensa com aproximadamente 80 quilômetros de comprimento. Todos esses navios estão aguardando a oportunidade de atravessar essa passagem centenária que conecta os oceanos Atlântico. Cerca de 4.000 navios a utilizam anualmente, o que equivale a aproximadamente 6% do comércio mundial. Eles desempenham um papel vital na cadeia de abastecimento que abastece lojas em todo o mundo. No entanto, essa situação complicada parece surgir de questões técnicas, escassez de espaço e problemas climáticos. Agora, a integridade dessa maravilha da engenharia está em perigo. Pode ser surpreendente, mas para explorar a história do Canal do Panamá, iniciaremos na França e faremos uma única viagem no tempo até o final do século XIX para conhecer o homem notável conhecido como o Grande Francês. Em 1880, o diplomata Ferdinand Dips estabeleceu a Companhia Universal do Canal Interoceânico do Panamá, assumindo um projeto ousado de conectar os oceanos Atlântico e Pacífico. Para realizar isso, ele planejava escavar uma faixa de terra de 80 quilômetros ao sul do Panamá, entre o Mar do Caribe e a Baía do Panamá. Ferdinand Dips estava repleto de autoconfiança, especialmente à luz do êxito do Canal de Suez, que havia sido inaugurado somente uma década antes. Com base em seu histórico vitorioso, ele optou por expandir suas ambições e, em 1880, adquiriu novamente a concessão das terras que ainda estavam sob o domínio dos Estados Unidos da Colômbia. As primeiras escavações começaram, porém, logo uma série de desafios surgiram. O empreendedor francês de grande renome tinha a intenção de replicar seu sucesso com o Canal de Suez, no caso do Canal do Panamá. No entanto, o terreno deste último se revelou muito mais desafiador. Para concretizar o projeto, foi necessário vencer densas selvas e escavar uma colina que se erguia quase 100 metros acima do nível do oceano. Além disso, as condições climáticas tornaram-se extremamente adversas para os trabalhadores. Tempestades tropicais, deslizamentos de terra e doenças como a malária e a febre amarela assolaram as equipes no local. Como resultado, o projeto ficou à beira da falência. Diante desses obstáculos, os planos originais foram reestruturados e optou-se pela construção de um canal com eclusas, conforme sugerido por diversas partes interessadas, incluindo Gustave Eiffel, o futuro designer da icônica Torre Eiffel de Paris. No entanto, essa mudança de estratégia se revelou tardia, especialmente porque o projeto já estava envolvido em um dos maiores escândalos financeiros do século na França. Dezenas de milhares de investidores contribuíram para o projeto por meio de uma subscrição pública em grande escala. No entanto, na prática, esse dinheiro foi utilizado mais para subornar funcionários públicos do que para financiar um canal que parecia cada vez mais inviável. A empresa de Ferdinand declarou falência em 1889. Foi uma empreitada que custou não apenas o dinheiro de dezenas de milhares de pequenos investidores, mas também a vida de mais de 20.000 trabalhadores. Apesar do fiasco, o Canal do Panamá continua a despertar a inveja. Essa rota já suscitava a cobiça dos conquistadores espanhóis no século XVI, e havia uma razão para isso. Esse trajeto de menos de 100 quilômetros evitaria a necessidade de contornar toda a extensão da América do Sul e evitar o perigoso Cabo Horn, resultando em economia de tempo e recursos valiosos. A história de um país está intrinsecamente ligada à do futuro canal. Em 1903, com o apoio dos Estados Unidos, o Panamá declarou sua dependência poucos dias depois. Em reconhecimento desse apoio, os Estados Unidos receberam uma concessão perpétua para o canal, bem como uma faixa de terra de 16 quilômetros de largura que atravessava o país de um lado a outro. O trabalho foi retomado em 1904 e os engenheiros optaram pela ideia de um canal com eclusas.
A chegada das vacinas ajudou a conter a propagação de doenças tropicais. Esse projeto colossal levou uma década e mobilizou um sistema complexo de motores a vapor e uma engenharia ferroviária inovadora, incluindo a remoção de milhões de toneladas de rocha quando os canais foram escavados. No auge da construção, quase 40 mil trabalhadores estavam envolvidos. O projeto custou aos Estados Unidos cerca de 375 milhões de dólares, tornando-se de longe o projeto mais caro do país na época. O canal tinha impressionantes 79,6 quilômetros de extensão, graças a 2 lagos artificiais e 3 enormes eclusas com 33 metros de largura, tornando possível cruzar o continente americano, um feito notável. No entanto, esse empreendimento foi manchado pelo custo humano, pois mais de 5 mil trabalhadores perderam a vida durante a construção dessa inovação. É importante notar que esse número representa apenas as mortes registradas, pois acredita-se que mais de 20 mil pessoas possam ter perdido a vida no processo. O canal foi oficialmente inaugurado em 15 de abril de 1914, justamente quando a Europa mergulhava na Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos detinham o controle total sobre esse elo vital da comunicação marítima. Os engenheiros responsáveis tomaram a decisão crucial de definir o tamanho das eclusas, que foram projetadas com as impressionantes dimensões de 320 metros de comprimento por 33 metros de largura. Essas medidas estabeleceriam os padrões para as futuras embarcações gigantes dos mares. As embarcações Panamax, por exemplo, são construídas de acordo com essas especificações, possuindo uma largura de 32 metros e um comprimento de 294 metros, encaixando-se perfeitamente nas eclusas do Canal do Panamá e transitando por essa via de passagem fundamental. Na década de 1970, teve início um processo de devolução que visava restituir o controle do canal e do enclave americano ao Panamá. Esse processo se concretizou em 1999, quando o Panamá se tornou o proprietário legítimo do canal, que leva o seu nome. Hoje, o canal é um dos recursos financeiros mais significativos do país, contribuindo com 10% da receita nacional. O trânsito por esse corredor vital não ocorre sem custos, considerando todas as receitas fiscais que ele gera e as atividades relacionadas a ele. De acordo com dados da Autoridade de Controle do Canal, as taxas de passagem variam, sendo de 10 mil para os navios menores e chegando a 300 mil para os navios porta-contêineres Neo-Panamax. Essas gigantes embarcações possuem 365 metros de comprimento e têm capacidade para transportar quase 12 mil contêineres, desempenhando um papel fundamental no comércio internacional. Os preços das passagens pelo canal podem até aumentar durante os períodos de grande demanda. Em alguns casos, determinados os de trânsito são leiloados pelos administradores do porto. Recentemente, um navio tanque químico chegou a desembolsar 2,4 milhões de dólares para ter prioridade sobre os 8,42 demais navios, o que representa um ganho financeiro inesperado. No entanto, a viabilidade desse modelo do canal está agora em questão, uma vez que enfrenta desafios significativos. A operação do canal baseia-se em um sistema que ainda está em vigor hoje. Os engenheiros não escavaram todo o terreno para construir o canal. Em vez disso, nivelaram uma rota existente antes de inundação para criar 2 lagos artificiais. O principal deles é o Lago Gatun, e o segundo é o Lago Alua, anteriormente conhecido como Lago Madden. Essa abordagem engenhosa permitiu a criação de uma passagem navegável entre os oceanos Atlântico e Pacífico, tornando o Canal do Panamá uma proeza notável da engenharia. Esses lagos são alimentados por rios interiores e proporcionam um nível de água que fica 28 metros acima do nível do mar para possibilitar a travessia de barcos. O canal utiliza um sistema de comportas para elevar e baixar as embarcações.
Essa engenharia notável requer a assistência de locomotivas nas margens do canal que auxiliam no movimento das embarcações de uma eclusa para outra. No entanto, esse sistema tem um custo ambiental, pois entre 200 e 250 milhões de litros de água doce são perdidos no oceano a cada passagem de um barco. Em tempos de boas chuvas, esse desperdício de água não é necessariamente um problema. No entanto, as mudanças climáticas associadas ao aquecimento global estão transformando a situação. As secas estão se tornando cada vez mais frequentes. Desde 2016 até 2019, o Panamá enfrenta um novo episódio de seca, uma situação sem precedentes, especialmente durante o que deveria ser a estação chuvosa. A situação piorou com a chegada do fenômeno climático El Niño. Mapas meteorológicos indicadores de precipitação hídrica frequentemente ficam estagnados em zero na região, resultando na redução dos níveis dos rios e lagos. O nível da água está tão baixo que as autoridades tiveram que tomar medidas de precaução. A tonelagem das embarcações é reduzida para evitar o risco de afundamento e o número de navios, porta-contêineres, que utilizam essa rota diariamente foi reduzido de 40 para 32. Como consequência, as filas nos portões desse corredor marítimo estão se tornando mais extensas. Diferentemente do Canal de Suez, que opera sem a necessidade de eclusas, o acesso ao Canal do Panamá depende de um sistema de eclusas, bem como do auxílio de rebocadores e operadores especialmente treinados para lidar com essa tarefa perigosa. Com uma demanda semelhante, mas uma capacidade reduzida, o tempo de espera para a travessia está aumentando consideravelmente. No início de setembro, o jornal Le Monde relatou que os tempos de espera para as embarcações aumentaram de dias em horários normais para quase 20 dias em meados de agosto. Já em 2006, as filas no Canal do Panamá eram manchete. Naquela época, o canal havia envelhecido e se tornado inadequado para acomodar os novos navios porta-contêineres que estavam se tornando cada vez mais largos e longos. Após a aprovação de um referendo, o Panamá embarcou em um projeto de expansão de 6 bilhões de dólares em 2016. O novo canal inaugurou suas eclusas, permitindo a passagem de 95% dos navios do mundo. Além disso, o leito do Lago Gatun foi aprofundado em 45 centímetros com a intenção de permitir a passagem de mais embarcações a cada dia. No entanto, apesar das expectativas, esse projeto colossal não resolveu o problema da escassez de água. Diante da seca atual, o Panamá parece estar em uma posição vulnerável. A primeira medida foi confirmar restrições à passagem para o próximo ano, caso as chuvas não sejam suficientes até novembro, que marca o fim da estação chuvosa do país. No entanto, os riscos são de extrema importância. Se a situação de escassez de água persistir, as embarcações poderão começar a considerar outras rotas comerciais, como a Rota do Ártico. À medida que as temperaturas globais aumentam e o derretimento do gelo abre essa rota de navegação durante os meses de verão, as mudanças climáticas estão tornando essa rota cada vez mais viável. Além do impacto nas rotas marítimas, a seca do canal também afeta diretamente os habitantes da região. Os dois lagos artificiais, Lago Gatun e Lago Alua, anteriormente conhecido como Lago Madem, são fontes de água potável para a capital do país, a cidade do Panamá e seus subúrbios. Mais de 2 milhões de pessoas dependem da água fornecida pelo canal, o que representa quase metade da população do estado centro-americano. No comunicado recente à imprensa, na primeira semana de outubro, a empresa gestora do canal anunciou uma melhoria na situação, com os barcos enfrentando menos atrasos do que há 1 ou 2 meses. No entanto, o desafio da escassez de água continua a ser uma preocupação constante. O Canal do Panamá é um marco da engenharia e um elo vital nas rotas de comércio global, mas a necessidade de se adaptar às mudanças climáticas e garantir um abastecimento de água sustentável é uma prioridade essencial.
À medida que a história do canal continua a se desenrolar, as soluções inovadoras e ousadas estão sendo exploradas. O futuro do canal está em jogo e as respostas para os desafios que se apresentam estão sendo forjadas. Continuaremos a acompanhar essa história fascinante e seu impacto no comércio mundial. Até breve com mais atualizações sobre o Canal do Panamá.